Oh, parece que não, hein? Tem uns que vocês Ah, gostavam aí. Por mim, vou buscar o vinho, tá? pessoal, boa noite para todos. Queria agradecer aqui, então, o convite da Simone, da Escola de Paisagismo Brasília. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o André Bailoni, sou engenheiro agrônomo aqui de Piracicaba, São Paulo. Sou o fundador da Vertigarden e eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre os jardins verticais hidropônicos, né, que foi uma grande tendência e hoje a gente vê que é uma grande realidade, né, e no finalzinho eu vou falar um pouquinho sobre esse nosso novo evento, que é o Congresso da Vertigarden de Infraestrutura Verde Urbana. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar. Aqui, PowerPoint, apresentação do início. Tá todo mundo enxergando minha tela? Ótimo. Perfeito. Ótimo. Então tá bom, pessoal. Que legal, que bom. É brincadeira, viu? A gente não vai até 10 horas da noite, não. Essa é uma palestra que ela tem aproximadamente 1 hora de duração. Ela pode se estender um pouquinho mais. Gostaria de falar para vocês que eu me atrapalho um pouco quando eu tenho que ver chat e também dar a palestra, eu não consigo ficar tão focado. Então, já conversei com a Simone antes, que a gente vai fazer depois um bate-papo aí em cima das perguntas que vocês forem fazendo aí ao longo da palestra, tá? Então, a gente reserva aí um finalzinho do nosso chat aí, do nosso bate-papo, para conversar um pouco e responder todas as perguntas. Então, vamos lá. Eu gosto de abrir a minha palestra sempre com essa imagem que eu acho muito bonita, que foi logo que a gente fez a nossa primeira instalação corporativa, que foi o Hospital do Coração, o HCOR, né? Essa instalação foi feita em 2012, foi realmente quando a Vertigarden se consolidou no mercado com esse projeto. Todos estão me ouvindo bem e enxergando bem? Sim. Sim. Ótimo, então tá bom. Então vamos lá. Jardins verticais hidropônicos, os truques e as técnicas por trás da tendência. Tá joia? Então é isso aí, pessoal. Eu vou deixar vocês inicialmente com um videozinho de 2 minutos, que ele é muito breve, mas ele mostra um monte de coisa legal que vai mexer com a cabeça de vocês e vai gerar muita dúvida. Eu espero que eu consiga responder todas essas dúvidas até o final da palestra. Se der qualquer probleminha no vídeo ou qualquer coisa, vocês me interrompem, tá bom? André, Oi. não está saindo o som para nós, é porque você fechou o seu som.
Tá. Se você quiser voltar ele, ou só completar, não sei. Eu acho que, Simone, como ele já está no finalzinho, talvez Tá, para o próximo vídeo. São 3 vídeos que eu vou apresentar aqui para vocês. tá bom, tranquilo. Mas aí eu dou uma corrigida. Não aparece nada de som? Às vezes ele aparece um pouquinho. Agora, com você, como você abriu para falar comigo, apareceu. É que você tem que Tá, deixar ele aberto, tá? entendi. Tá joia. É isso aí, pessoal. Então, vocês estão vendo esse símbolo aí da Itubanaiá. Itubanaiá foi a minha primeira empresa, né? E depois a Itubanaiá pivotou e se transformou na Vertigarden, no momento que a gente enxergou que existia um potencial enorme para o crescimento dos jardins verticais dentro dos grandes centros urbanos, né? E foi então que a gente criou a Vertigarden. O Hospital do Coração foi o nosso primeiro projeto icônico na cidade de São Paulo. Esse aí é um jardim no térreo, né, do novo Hospital do Coração. Você vê que ele tem todo um revestimento em ACM, né, que é o mesmo revestimento que compõe o prédio inteiro, né. Depois, aqui é a fotomontagem do projeto, porque assim, existia o prédio antigo do HCOR e o prédio novo do HCOR. E para ligar um prédio no outro, eles construíram essa passarela que liga o segundo e o terceiro andar dos dois prédios, e sobrou essa área técnica que vocês estão vendo aqui no meio, né? Onde nós construímos esse jardim vertical. E olha só que interessante, essa gôndola que vocês estão vendo aqui em cima, e tem uma pessoa aqui dentro da gôndola, ela foi feita para limpar os vidros, né? E aí para a gente foi ótimo, porque a gente conseguiu aproveitar essa gôndola para conseguir fazer a manutenção dos jardins. Porque muitas vezes o projetista ele pensa no sucesso do jardim no ato da inauguração, mas ele não pensa na manutenção do jardim. E isso é uma coisa muito importante. São jardins normalmente que estão lá em cima, né? Bem no alto. E a gente tem que ter acesso fácil. Quanto mais fácil o acesso, menos onerosa vai ser a manutenção. E no caso, essa gôndola, ela corre em cima de um trilho, né? E a gente consegue fazer toda a manutenção. Então, aqui a foto do jardim já em dezembro de 2015, então 3 anos depois da implantação, a gente consegue ver até que um pouco da samambaia invadiu o resto do jardim, né? E isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado em jardins muito desenhados, né? Porque quanto mais desenhado é o jardim, mais a gente tem que tomar cuidado com relação à sobreposição das plantas, para que uma planta não invada o espaço da outra, né? Aqui no caso, a gente vê a outra face do jardim. Então, a face que eu passei para vocês aqui é uma face de sombra e essa face é uma face de sol. Então, vocês estão vendo que a gente tem uma composição de gerânios aromáticos, nós temos aqui uma composição de russélias, nós temos aqui um capim penicetum rubro, que já está começando a secar aqui nessa foto, iresine, né? Então você vê aqui, capim barba de bode por aqui. Os capins são muito legais da gente utilizar. E aqui um outro jardim, também no Hospital do Coração, mas na parte interna, né? No que eu gosto de chamar de caverna, porque não tem uma janela com luz difusa, com luz natural difusa, né? Então aqui a gente teve que fazer um trabalho com lâmpadas hortícolas especiais para fotossíntese. Então a gente sabe que as plantas, para realizar a fotossíntese, ela precisa de um comprimento de onda, que não é o comprimento de onda que nós estamos habituados quando a gente liga a luz da nossa sala, né? É um comprimento de onda que varia do vermelho para o azul, né? E esse comprimento de onda é que faz com que as plantas realizem fotossíntese. Agora, tem plantas que respondem melhor ao comprimento de onda vermelho
vermelho, tem plantas que respondem melhor ao comprimento de onda azul. E isso, dentro do mundo das plantas ornamentais, a gente não sabe direito. Para o mundo das hortícolas, produção de alimento, a gente já está mais avançado, né? A gente sabe que o alface gosta de tal luzinha e a rúcula gosta de uma outra luzinha, né? Agora, e pelas plantas ornamentais? Então, a gente montou junto com a Exalc, aqui em Piracicaba, que é a Escola de Agronomia da USP, né? Nós montamos um experimento para testar os diferentes comprimentos de onda frente às diferentes espécies vegetais, tá? Então, isso é muito importante. Então, vamos falar aqui um pouquinho da origem dos jardins verticais. Podemos dizer que a idealização dos jardins suspensos da Babilônia, que é uma das 7 maravilhas do mundo, pode ser aí o início de um jardim vertical, né, da história do jardim vertical, sabendo que foram feitos em canteiros. Então, nesses canteiros, ora nós tínhamos plantas plantadas que pendiam, e plantas que ascendiam. Então, quando a planta sobe, encontra a planta que desce, ela forma a cortina vegetal, que a gente pode dizer que toma um caráter de um jardim na vertical. Podemos dizer também no mausoléu de Augusto e no mausoléu de Adriano, nós tínhamos também composições vegetais que lembravam jardins verticais. No século XX, a Casa Schuh, na Áustria, né, do arquiteto Adolf Loos, também é uma referência de jardins verticais com trepadeiras. E a gente não precisa ir muito longe para ver que na República do Líbano, uma avenida famosa de São Paulo, que fica na frente do Parque Ibirapuera, nós temos também essa composição, né, de falsa-vinha, que para mim, gente, as trepadeiras são os jardins verticais mais sustentáveis que existem. Por quê? São baratos, você planta uma plantinha do lado da outra, ela vai fechar, e nesse caso, é uma planta que usa uma certa inteligência a partir do momento que ela vegeta na primavera e no verão, portanto, ela protege a fachada do edifício contra os raios solares e o aquecimento térmico, e no inverno ela perde as folhas, né? Então ela deixa a luz do sol bater na parede, esquentar a parede e também te trazer um pouco mais de conforto térmico. O problema é que demora para crescer, tem que ter paciência, e você não faz grafismos, desenhos, esses desenhos abstratos, né, como a gente consegue fazer num jardim vertical contemporâneo. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que o Brasil, até 1960, era um país com que metade da população brasileira ainda não estava totalmente nas cidades. Mais da metade da população morava em áreas rurais, né? E isso, gente, num passado muito curto, de 1960. Hoje, no Brasil, mais de 80% da população mora em áreas urbanas e, segundo estudos, mais de 90% vai morar em áreas urbanas até 2050. Então, quero dizer, nós estamos preparados para esse futuro? A gente vê que hoje o presente é um presente que privilegia pouco as áreas verdes dentro das cidades, né? Então, assim, todo mundo quer, ou todo mundo é a favor de árvores nas calçadas, mas ninguém quer uma árvore na frente de casa, porque faz sujeira, porque cai folha, porque arrebenta a calçada, piriri, pororó, né? Então, assim, qual vai ser o futuro das cidades, né? Hoje a gente vê que o Brasil e o mundo estão carentes em áreas verdes nos grandes centros urbanos, né? Então, olha aí essa foto que impactante, né? Segundo recomendações da ONU e também da Organização Mundial de Saúde, uma cidade tem que possuir 12 metros quadrados de área verde por habitante. E veja só, São Paulo tem 5, Recife tem 0,7. Então, assim, está de acordo? Não está de acordo. E por que os revestimentos verdes estão tão em alta? Para mim, são os dois os motivos principais.
primeiro lugar, o metro quadrado na grande cidade é muito valorizado. Então, se você tem uma lojinha, se você tem um comércio, e você tem um espaço na frente do comércio, que você vai ter que optar entre colocar um jardim, ou abrir para o estacionamento, ou abrir para você poder eventualmente dar uma festinha, um coquetel para os seus convidados, e você quer colocar um piso para que as pessoas não pisem no barro enquanto você estiver servindo o coquetel. É um fator. E o outro é, a nossa floresta urbana está caindo, seja por plantio inadequado, berços de plantio mal projetados, ataque de cupins e podas da CPFL que fazem verdadeiros sacrilégios, né, com as nossas árvores, quando eles podam a árvore e ela bifurca para passar a fiação e de repente vem um temporal e pum! Cai um galho dessa árvore. Então, qual que é a solução? A solução é tirar o jardim do chão e colocar o jardim na parede. Ai, André, mas o jardim vai substituir as árvores. Não vai. Jardim é para conviver junto com as árvores, né? A gente já vai ver isso daqui a pouquinho, depois que a gente abordar um pouquinho dessa polêmica que aconteceu em São Paulo, tá? Com os jardins verticais da Prefeitura de São Paulo, né? Então, o que é isso, gente? Eu queria saber se vocês sabem o que é passivo ambiental, um TCA, um termo de compensação ambiental, né? É por aí que a gente vai partir. Por quê? Porque a árvore, ela é um vegetal que consome muito CO2, né? E ele armazena todo esse carbono dentro do corpo da árvore, né? Ou seja, a árvore vai ficando lenhosa, ela vai crescendo aqui, assim, em largura, né? E vai formando lenho. Então, ela faz o sequestro, né, do CO2, do gás carbônico, né? Enquanto que os jardins verticais são formados, na maioria das vezes, por herbáceas, pequenos arbustos. E quando a gente usa árvore, ele fica parecido com um bonsaizinho, mais retraído, né? Então, os ganhos ambientais dos jardins verticais em relação às árvores são completamente diferentes uns dos outros, né? Os jardins verticais, eles foram feitos para serem plantados em locais onde não existe espaço para se plantar, tá? Então, assim, essa é a lógica que pelo menos está na minha cabeça. Então, quando você tem uma indústria para montar e você precisa suprimir árvores que estão no seu terreno, porque o projeto do arquiteto diz que a fábrica tem que ficar aqui, e justamente aqui tem 3 pau-ferros, 2 palmulatos, 5 eucaliptos, não sei o quê. E você tem que cortar essas árvores, você tem que suprimir essas árvores. Isso te gera um passivo ambiental. Esse passivo ambiental, ele é feito de que forma? Vai lá um técnico e fala, olha, você tem 3 pau-ferro, DAP, diâmetro, altura do peito 20, altura tal, estado fitossanitário tal, isso vai para uma planilha, ele calcula que, para você suprimir essas 7 árvores, você precisa plantar 2.000 árvores no Parque Anhanguera e cuidar isso por 2 anos. Então, você transforma esse passivo ambiental em ativo ambiental. E o que a Prefeitura de São Paulo fez foi transformar esse ativo ambiental, essa moeda chamada árvore, numa moeda chamada metro quadrado de jardim vertical. Só que um metro quadrado de um jardim vertical é R$1.000 o metro quadrado, preço médio, independente da tecnologia. Então, para você plantar 1 metro quadrado, você vai gastar R$1.000. Quanto você não planta de árvore com os mesmos R$1.000? Isso começou a gerar um atrito muito grande entre ambientalistas, inclusive profissionais de dentro da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, que começaram a enxergar com maus olhos os jardins verticais por eles estarem competindo, concorrendo pelos passivos ambientais, né? Então, o que a gente enxerga é que o jardim vertical ele pode sim transformar outros tipos de passivo ambiental em ativos. Por exemplo, esses prédios espelhados, onde os passarinhos pensam que é a continuidade do céu e batem e caem duro no chão, né? Isso é um passivo ambiental. De que maneira a gente consegue corrigir?
Outra coisa, esses estacionamentos gigantes, sem nenhuma árvore, sem nenhum pergolado, onde nós temos uma verdadeira frigideira, que você vai lá estacionar o seu carro, né? Eles não poderiam ser transformados em edifícios, garagens, com telhados verdes, jardins verticais, e acomodariam o mesmo tanto de carros, só que um em cima do outro, também verticalizando, né? E maximizando, né? A transformação do passivo no ativo. Então, o que a gente enxerga é árvore e nada substitui. Jardim vertical é jardim vertical e serve também para ser amigo das árvores e amigo do todo, né? Então é isso. Quais são as vantagens dos jardins verticais? Redução do efeito das ilhas de calor, retenção da água num chamado efeito esponja. Quando a água chove muito, ela bate na lateral do prédio e escorre com velocidade, formando aquela enxurrada. Quando você tem o jardim, ele vai servir como um efeito esponja e vai liberar essa água de forma mais gradativa, né, para as águas pluviais, né, para que a cidade dê conta desse escoamento. Aumento da biodiversidade urbana. Nós temos mais pássaros, nós temos ninhos nos jardins verticais, nós temos borboletas, nós temos insetos. Ai, André, o jardim vertical dá bicho, dá bicho. Planta precisa de polinizador. Polinizador é o que faz a vida acontecer. Tá? Melhorias na qualidade do ar, ou seja, jardim vertical consome muita água. Jardim vertical consome água na mesma quantidade que um gramado esportivo. Se o gramado esportivo consome 5 milímetros de lâmina d'água, em média, é o que o jardim vertical consome. Agora, ele devolve isso para a atmosfera, através do gradiente de potencial osmótico e evapotranspiração, onde você pega a transpiração dos estômatos das folhas, junto com a transpiração da manta hidropônica, porque a gente não usa solo, e isso é a evapotranspiração que puxa essa água e joga isso na atmosfera. Ela ajuda na estética do edifício e, consequentemente, numa paisagem mais agradável para o cidadão que já está estressado de olhar cinza para todo lado e aquela cidade vertical. Ele confere proteção na estrutura do edifício, uma vez que forma uma fachada de ar ventilado. Ele faz regulação acústica. Na 9 de julho, onde a gente instalou lá com o jardim vertical do Hospital Sírio-Libanês, tem um isolamento acústico nervosíssimo do que vem dos carros ali, é bloqueado porque você tem uma primeira massa vegetal, depois você tem a massa do painel hidropônico, depois você tem um colchão de ar que é deixado entre o jardim vertical e o prédio, para depois vir para a parede do prédio. E da mesma forma que você tem uma regulação acústica, você tem uma regulação térmica. E com isso nós temos a última vantagem, que são os ganhos econômicos. Ou seja, se eu gasto menos com ar-condicionado, isso eu vou sentir no bolso, e eu vou ter um payback do investimento do jardim vertical. Outra solução que a gente vê surgindo com muita fúria são as fazendas urbanas. Então, essas fazendas urbanas estão acontecendo no mundo todo, as urban farms. Nós vamos falar sobre isso também no congresso da Vertigarden, e aqui eu coloco alguns projetos, em Xangai, na Holanda, e no Shopping Eldorado, aqui em São Paulo, beirando a Marginal. Nós temos aí no telhado verde, feito com... Esse projeto é muito interessante porque toda a sobra da praça de alimentação do shopping vai para uma compostagem. Você tem micro-organismos, bactérias que são adicionadas a esse composto para acelerar o processo de decomposição. E, em cima disso, planta-se hortaliças, legumes, pequenas frutíferas que os funcionários do shopping podem levar para casa. Então, olha aí o tripé da sustentabilidade falando, Então, a gente vê que até hoje, ou vindo lá de trás, no passado, quanto mais poder você tinha, mais jardim você tinha. Tá aí os jardins de Versalhes, tá aí o jardim dos grandes reinos e reinados. E hoje, não é tão diferente. Você vai numa comunidade periférica à cidade, onde as casinhas são todas amontoadas, você não vê uma árvore.
Agora, você vai lá para a região dos Jardins, em São Paulo, que são mansões e mansões e mansões, tem muitas árvores. Ali ninguém reclama que a árvore estoura a calçada, que faz sujeira, enfim. É um paradigma que a gente tem hoje. E o futuro? Será que o futuro vai continuar privilegiando somente quem tem esse poder e esse status? Ou a gente vai ter uma coisa mais social, mais repartida? Né? É isso que eu fico me perguntando. Porque hoje nós temos uma revolução que eu chamo de marketing ambiental, que é o que está fazendo tudo acontecer. Eu não sei se vocês concordam comigo ou não, mas eu vejo grandes empreendimentos investindo em selos ambientais para se mostrar que ele é amigo do meio ambiente, e não necessariamente porque ele é. É lógico que existem aqueles onde no DNA corporativo da empresa eles são amigos do meio ambiente. Mas nós vemos que, por enquanto, nós somos muito regidos, né, por um mercado que está em transformação, e a gente vê principalmente surgindo nessa geração Y, dos millennials, e essa geração Z, dos centennials, acho que é isso que chama, né? Que é um pessoal que está preocupado com a transparência da compra. O que ele está comprando? Da onde está vindo? Eu preciso gastar tanto? Isso é necessário para mim? Então a gente está começando a se deparar daqui a pouco com um outro tipo de marketing, mas a gente pode dizer que esse marketing ambiental hoje rege muitas das decisões corporativas quando se vai investir num telhado verde, num jardim vertical, e aí que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes pensa-se no jardim vertical só na hora da implantação e no custo da implantação, e esquece que o jardim vertical é um elemento vivo e que vai precisar de manutenção, e que manutenção sim é onerosa. Você corta o cabelo, você faz a unha, você faz a barba, você vai na academia, você se alimenta bem, você toma água. Em contrapartida, aquele morador de rua que a gente vê quando vai para o trabalho, que não corta o cabelo, que não faz a barba, que não faz a unha, que não vai para a academia, que não bebe água, que não come de maneira ideal, a gente vê que essa pessoa ela precisa de uma manutenção interna também. Às vezes aqui está aqui se cuidando toda, que mais precisa da interna, né, também. Mas assim, o que eu quero dizer, fazendo essa analogia até esdrúxula, mas assim, gente, quanto mais cuidado você der para a planta precisa de água, comida e luz. E eventualmente você vai podar, eventualmente você vai controlar uma praga, uma doença quando for necessário. Tá? Mas é isso, gente. Então, aqui, virando um pouquinho a conversa, eu vou dar exemplos de alguns empreendimentos que realmente são comprometidos com esse futuro, pelo menos até onde a gente enxerga. E aqui, olha, você vê um prédio comercial sendo construído e a fachada de um muro feio. E esse prédio quase que não tinha jardim, eram canteiros tão pequenininhos que o jardim não ia aparecer. E aí a gente trouxe esse conceito do jardim vertical, né, que agregou muito valor na entrega do edifício. Quando as pessoas vão lá para alugar uma sala nesse edifício comercial, esse jardim faz muito sucesso e ajuda muito no fechamento comercial. E se você for ver, ele não custou 0,001% do custo inteiro da edificação inteira, né? Olha lá por um outro ângulo, né? Esse mesmo jardim vertical. Né? Então você vê quanto que um jardim vertical não valoriza. Ai, André, mas é caro, R$1.000 um metro quadrado, estamos falando em 100 metros quadrados, vai sair R$100.000 um jardim desse. Gente, quanto custou o prédio? A gente tem que pensar você, dono do prédio, vai querer continuar dando manutenção e gastando dinheiro nesse jardim? Porque se não for, não faça. Porque se não tiver manutenção, se eu não der comida, se eu não der água e se eu não fizer os controles de poda, de praga e doença, daqui a pouco esse jardim está no lixo, tá? Então vou passar aqui para vocês mais um videozinho. Simone. Simone? Pode falar, professor. Tá, vocês falaram que não está ouvindo o som, né? Sim. Tá. Veja se agora o som aparece.
Não, professor. Não, né? Bom, mas independente, gente, vocês vão perder uma trilhinha sonora de um rock and roll que tá rolando aqui. E enquanto o vídeo passa, eu vou conversando com vocês. Eu acho que vai ser até mais enriquecedor. Os painéis não vieram de helicóptero, tá? Nem de avião, foi de caminhão mesmo. Nós descarregamos todos os painéis já plantados numa área reservada, e aí a gente já preparou uma casa de máquinas, né? Deixa eu baixar o som, porque eu estou me atrapalhando aqui com o som que está para mim. Então a gente deixou uma casa de máquinas previamente planejada para receber esses jardins, e quando chegou esses 100 metros quadrados de jardim vertical, nós conseguimos instalar esse jardim em um único dia. Então, é aí que a gente enxerga o processo da sustentabilidade. A gente diz que a sustentabilidade, ela não está somente em fazer um jardim vertical. A sustentabilidade para a gente está nos processos. Como eu vou fazer esse jardim vertical? Eu vou gerar lixo? Eu vou gerar sujeira? Eu vou gerar mortandade de plantas depois desse jardim plantado, de forma que eu tenho que ficar repondo plantas? Eu vou levar o meu funcionário ao extremo, não pensando no lado social da sustentabilidade? Então, uma das metodologias que a gente aplica é: plantamos tudo nos viveiros em Piracicaba. Quando a obra está pronta, não tem mais ninguém pintando, cortando pedra com maquita, gerando poeira, nem nada, a gente carrega um caminhão, leva isso pronto e instala. Com isso, a mortalidade de plantas não chega a 5%. Né? E os nossos funcionários ficam muito mais tranquilos, porque o tempo de permanência fora de casa, longe da família, é muito menor. Então, assim, quando eu penso também no funcionário, eu estou pensando em mim, e eu estou pensando na minha empresa. E eu estou vendo como isso é enriquecedor e como isso enriquece todo um ecossistema sustentável que está em volta de mim. Então, esse foi o nosso segundo jardim vertical que a gente implantou de uma maneira corporativa, como o do HCOR. Depois, na sequência, nós fizemos Carrefour. Esse é um projeto do Sérgio Santana, é um projeto todo geométrico, todo desenhado, que intercala com esses brises que parecem madeira, mas na verdade são peças de alumínio com uma pintura eletrostática que imita madeira. Aqui um outro Carrefour, que é o Carrefour da Giovanni Gronchi. Está até aqui faltando um pedaço dele, essa foto foi tirada antes dele ser concluído. Depois aqui o Carrefour do Limão, na Marginal Tietê, outro projeto do Santana. Depois aqui o Shopping Pamplona, também projeto do Sérgio Santana, que é um grande parceiro nosso, e também do Grupo Carrefour. Aqui o Hospital Sírio-Libanês, que é um dos maiores jardins verticais aí do Brasil, né, com 1.000 metros quadrados. O Grande Hotel São Pedro, do Senac, aqui em Águas de São Pedro. Né? Essa aqui é uma casa, uma residência no bairro dos Jardins, em São Paulo, mas que assume aí um caráter corporativo em função do tamanho do jardim. São 5 iguais a esse, espalhados pela casa. E aí, o que são os jardins verticais contemporâneos, né? A gente vê que o jardim vertical, ele realmente ganhou força quando a gente olha para esse portfólio icônico, que é a Caixa Fórum de Madrid. É um projeto do Patrick Blanc, que vai estar com a gente no nosso congresso da semana que vem. Temos aí esse aço cortem do lado, enferrujado, né, em contraste com esse jardim. E podemos dizer que são diferentes formas de se vegetalizar fachadas, são diferentes métodos construtivos, são construções sustentáveis, e que hoje nós podemos dizer que nós somos aliados da engenharia e da arquitetura. Porque no passado, se a gente falasse para um engenheiro ou para um arquiteto que nós iríamos plantar unha de gato na parede do edifício, eles iam ficar com o cabelo em pé. Porque a unha de gato precisa de podas constantes no tesourão, para que ela não vá formando o caule, né? Porque se você deixar, ela vai virando uma árvore. E aí, quanto maior ela vai ficando, mais forte ela fica, que se ela encontrar uma frestinha,
entre a argamassa do tijolo, ela vai entrar ali e vai arrebentar a parede inteira, né? Então, a gente pode ver aqui um exemplo, né, de um ficus aí arrebentando uma ruína, né? Não sei se isso aí é Tailândia, Malásia, o que é isso aí, né? Mas era uma ruína, e aqui a gente tem uma figueira aí já tomando conta, né? Podemos dizer que olha lá a unha de gato que a gente plantou, engenheiro. Então, o que a gente diz normalmente é que até algum tempinho atrás, o paisagismo, ele era, isso eu gosto de dizer, a ocupação de espaços vazios, ou seja, o arquiteto projetava sem consultar ninguém. Depois do projeto pronto e aprovado, o cliente vinha e procurava o paisagista. Ó, paisagista, aqui é o que o arquiteto projetou. Agora você pega aí esse quintal e preenche. Hoje é o contrário. A gente vê que os engenheiros e os arquitetos estão chegando nos agrônomos, nos biólogos, nos arquitetos paisagistas, para fazer a coisa sair já do papel, né? Então, olha lá. Depois eu até queria comentar no final, Simone, você me lembra que você até me mandou uma matéria do G1, que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui, justamente agora. E aí, se a gente tiver um tempinho no final, a gente abordar um pouquinho disso, tá? Aquela matéria daquela edificação na China, né, que os moradores estão evacuando os prédios em virtude da vegetação que está tomando conta, né? E aqui podemos dizer que quem teve a grande ideia desse jardim vertical contemporâneo foi esse cara de cabelo verde, unhas verdes, uma figura carismática, super acessível, né, que é esse botânico francês, o Patrick Blanc, né, que começou a fazer experimentos fazendo ranhuras em madeira e depois migrou para os sistemas de feltros hidropônicos. Esse aqui é o livro dele, Lemur Vegetal, ou The Vertical Garden, né? Aqui é ele trabalhando na casa dele. Então você vê que ele trabalha em cima de um espelho d'água. Aí ele está em cima de um vidro, então ele enxerga os peixes. Aqui acho que ele está dando manutenção no jardim dele, né? E a gente vê que ele deve usar essa água, que tem todo um resto de comida e também de esterco, de cocô de peixe que fica aí flutuando, e ele deve ter um sistema de filtragem muito bom, que manda isso daí para o jardim, e você já tem uma fértil irrigação, né? Esse Patrick Blanc vai estar com a gente no congresso da Vertigarden e ele vai mostrar esse jardim para a gente. Ele vai fazer uma live, né? Na verdade, ele vai gravar com uma certa antecedência, né? Para a gente não ter nenhum problema de sinal na hora. E depois ele vai fazer um tour pelos jardins verticais da França, né? E aqui estão alguns portfólios aqui que eu vou passar mais rapidinho, né? Tem essa ponte Max Juvenal em Provença, né? Aqui são vários jardins dele. E esse aqui é o maior de todos, né? Com 64 mil metros quadrados de jardim, que fica em Sydney, na Austrália, né, que é um outro projeto icônico dele. E ele é tão icônico que eu gosto de fazer uma analogia entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então a gente tem a figura do Patrick Blanc e nós temos os jardins verticais antes de Patrick Blanc e depois de Patrick Blanc. Antes nós tínhamos trepadeiras, nós tínhamos as placas de xaxim, que para quem curtiu o xaxim como eu curti, cara, não tem nada parecido, a fibra de coco não chega aos pés, eu não gosto de fibra de coco. Depois vem os vasos em treliças metálicas, móveis de orquídea, aí veio esse Patrick Blanc e fez aquele jardim da caixa fora, né? Deu um pauzinho aqui e voltou. E a galera começou a olhar para aquilo e falou, cacete, como é que eu faço isso? E aí cada um começou a inventar um tipo diferente de tecnologia. Então nós temos as jardineiras de concreto, jardineiras cerâmicas, jardineiras de plástico, onde você põe uma sobre a outra. Você tem vasos com treliças e você tem containers onde você recheia com substrato. O jardim do Patrick Blanc é o que eu gosto de chamar de conceito purista de jardim vertical. Por que purista? Porque foi da onde ele se originou. E por que hidropônico? Porque a gente não pode contar com o solo, com o substrato, para que não sobrecarregue a edificação,
né, a fachada do edifício, para que a gente não tenha que promover cálculos estruturais enormes para fazer com que aquele jardim se mantenha na fachada. Quanto mais leve, melhor. Para ele ser leve, eu preciso tirar o solo, tirar o substrato, né? Usar só a manta hidropônica, usar mesmo o conceito da agricultura e trazer isso para dentro das cidades. E qual é a tecnologia construtiva melhor? Eu digo que não tem melhor, não tem pior. O segredo é a adequação, é a escala. Muitas vezes, para um leigo, como aqui a gente vê essa mulher aqui mexendo num jardim com vasos, para essa escala, às vezes é muito melhor ela ter um vaso do que ter o jardim vertical hidropônico. Às vezes não, né? Agora, para uma escala como essa aqui do lado, é impossível fazer com vasos. A gente não vê jardins com vasos bem-sucedidos em escalas grandes. Depois, se alguém souber de algum, por favor, me dê aqui a dica, porque eu gostaria de visitar e conhecer, tá? Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre os diferentes tipos de jardins verticais, para depois eu falar sobre o conceito hidropônico. Então, nós temos os jardins verticais de trepadeiras, como eu disse para vocês, são vários os tipos de trepadeiras, é o mais sustentável porque é o mais barato, o problema é que você tem que esperar crescer. E outra coisa é que você não pode misturar e fazer grafismos, né? Olha só que interessante, aqui são só referências da internet, não são projetos da Vertigarden, mas eu gosto muito de mostrar esse jardim. Olha que coisa incrível de trepadeira, coisas incríveis que a gente consegue fazer. Olha isso antes e olha isso depois. Gente, que coisa fantástica. E a gente vê aqui na esquerda um jardim todo verticalizado com as trepadeiras. Uma coisa que dá para fazer. Porque você consegue fazer essas podinhas verticais assim, para dar a manutenção. Agora, André, eu plantei o meu no vaso e não fica desse tamanho. Gente, esse jardim só foi bem sucedido, esses dois jardins, porque você vê que a planta está plantada no chão. A raiz está mamando no chão. E ela forma mais raiz. E a raiz é a boca da planta. É por onde ela come. Então, quanto mais raiz, mais boca eu tenho. Então, eu vou dar adubo e as bocas vão comer e ela vai crescer. E eu dou mais adubo, eu tenho mais boca e elas vão comer e ele vai crescer. Agora, isso acontece quando a gente coloca essa situação, containers, jardineiras, com pouco substrato e uma altura enorme a ser vencida. Não dá certo. Eu vejo muito paisagista recém-formado que pega aqueles pergolados, onde o cara cimentou tudo, pôs um piso e fala, eu quero fechar o pergolado com uma trepadeira. Eu adoro primavera ou sapatinho de judia. Você faz para mim? Aí a pessoa vai lá, compra 4 vasos, põe um em cada pilar e espera a trepadeira subir. Ela chega, ela encosta no pergolado aqui em cima, ela não avança. E aí se aduba, ela não responde. Se aduba, ela não responde. Porque ela não tem boca para comer. Troca esse vaso por um vaso maior, ela vai crescer um pouco mais. Troca por um maior ainda, ela vai crescer mais um pouco. Planta ela no chão. Gente, você ganha. Né? Então, assim, quando a gente parte para um sistema de jardim vertical, onde eu tenho a jardineira e uma altura a ser vencida com um cabo de aço, presta atenção. Às vezes essa altura tem que ser muito reduzida, para você já ter a próxima jardineira, e depois ter a próxima, e depois a próxima, e depois a próxima. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio? Outra coisa é a fibra de coco. Ela veio para substituir o xaxim, mas, gente, desculpa, igual o xaxim não tem. E xaxim hoje está em extinção, ele vem da samambaia sul, né? Que é uma samambaia gigante, e ela está em extinção, a gente não tem mais a comercialização do xaxim. Para mim, a fibra de coco ela tem uma espécie de uma resina que eu particularmente não gosto de usar. Depois vem os conceitos dos blocos cerâmicos. Bloco cerâmico, legal, bacana, ele é mais fácil de fazer. No entanto, o seu jardineiro não vai instalar ele, a não ser que seu jardineiro seja também pedreiro. Mas ou o cara é pedreiro ou ele é jardineiro. Que o jardineiro que é pedreiro, o pedreiro que é jardineiro, alguma coisa ele não está fazendo certo.
né? Porque esse tipo de jardim você precisa de argamassa. Você precisa falar para o cliente, olha, eu vou descarregar uma pilha de tijolo na frente da tua casa, cimento, cal, nós vamos bater uma massa. No primeiro dia vem o pedreiro, depois que tudo secar, eu passo umas demãos de neutrol, não sei o quê, e aí vem o jardineiro. Então, assim, existe um conflito operacional para fazer isso sair de uma maneira rápida, né? E outra coisa, depois você fica limitado a um pequeno espaço destinado ao substrato. E esse pequeno espaço te limita com relação às escolhas das plantas. E outra coisa é, você plantou a planta, não sei se vocês enxergam o meu cursor, eu espero que vocês estejam enxergando, mas a planta ela vai ocupar esse espaço aqui. E até ela fechar esse murinho aqui, ó, seu jardim vai ficar aqui, igual esse de azulejo revestido de pastilhinha que está aqui do lado. Até ele fechar esses outros espaços vai demorar, tá? Depois nós temos aí um outro conceito que são essas jardineiras mais de concreto, né? Mesma coisa. Depois aqui também é difícil passar o sistema de irrigação, tem que molhar na mangueira, aí começa a dar problema, porque também o espaço é muito raso, você esqueceu um dia, a planta começa a sentir. E aí conceitos de mini jardineiras de plástico, né, que você pendura com treliças, começa a facilitar a operação, você não precisa mais da argamassa e do pedreiro. Mas o espaço também é muito reduzido, né? Então você vê espaços reduzidos que te limitam na escolha das plantas. Depois a gente tem o tipo de vasos, e os vasos podem ser fixados diretamente na parede, mais espaçados ou mais adensados, porque o vaso ele também é um elemento decorativo. E você pode tirar o uso disso, né? Olha só, aqui a gente tem um jardim de vaso que quase não dá para ver que é de vaso, né? Olha lá que bacana que ele tá. E depois os conceitos de algumas caixas onde você enfia o substrato dentro dessas caixas e planta. Um grande exemplo disso é o Jardim da Odebrecht, localizado na Marginal Pinheiros, e que é um jardim que sempre esteve bonito, mas você sobrecarrega a fachada da edificação, uma vez que esse substrato vai receber água, vai entrar na capacidade de campo, ou seja, naquilo que é o máximo que ele consegue reter de água, né? E ele vai pesar. Tá? E isso conta muito nos cálculos estruturais para você deixar esse jardim de pé. Tá joia? Então, o nosso conceito é o conceito purista, vindo do Patrick Blanc, onde nós temos esses feltros, né, que são super retentores de água, imputrescíveis, eles não apodrecem, eles são atóxicos, ou seja, eles não são tóxicos às plantas, né, e eles são muito mais leves. Então, essa revolução hidropônica, a gente trouxe do sistema de produção hidropônica agrícola, de alface, de rúcula, de agrião, né? Ou seja, para você produzir um alface como esse que está aí ilustrado, você não precisa de solo. Então, por que você precisa de solo para planta ornamental? Me responde. Nós sabemos que a humanidade repousa nos 40 centímetros superficiais de solo, que é onde concentra os nutrientes. Quando a gente vai numa grameira, e a grameira te entrega grama no seu empreendimento, ela tira 2 centímetros de solo cada vez que ela te entrega a grama. Pois cresce de novo, ela tira mais 2, cresce de novo, ela tira mais 2. 40 dividido por 2, nós estamos falando que depois de 8 operações como essa, você já não tem mais aqueles 40 centímetros superficiais de solo. Você está vestindo um santo e desvestindo o outro. Então, são outras maneiras que a gente tem que repensar a nossa maneira de cultivar. E o que eu digo que é o principal, que difere o sistema de vasos ou sistemas de um jardim confinado do sistema vertigarden ou de um sistema purista hidropônico é o enovelamento de raízes. Quando você tem uma planta no vaso, a raiz bate na lateral do vaso, vira e começa a enovelar. Ela forma como se fosse um novelo de lã. Né? E é o que acontece? Dentro desse recipiente vai tendo formação de raiz, e você vai adubando e a planta está respondendo. E você aduba e a planta está gostando. E você aduba e ela está formando boca. Chega um momento que ela formou tanta raiz e tanta boca lá dentro que ela não forma mais raiz nova, que são as radicelas. Mas quem come o nutriente e a água que está, o nutriente que está disponível na água são as radicelas.
Então, se você não tem formação de raízes novas, você vai adubar e o jardim não vai comer, ele não vai responder, ele não vai mais ficar viçoso como ele era no primeiro e no segundo ano. E aí você vai ter que recorrer a uma técnica que os bonsaístas usam para fazer bonsai, que é tira a planta do vaso, faz o toalete de raiz e replanta. E ela vai ficando um bonsaizinho. Ou você tira ela do vaso, põe num vaso maior, leva embora, vai para o viveiro, planta no chão e planta outras plantas e você vai reformando o jardim. No jardim vertical hidropônico, as plantas vão crescendo ao longo das placas hidropônicas e eu já vou ilustrar isso aqui para vocês. Mas eu estou vendo aqui no meu relógio que são 8 horas e nós começamos às 7h15. Então eu tenho mais 15 minutos para depois abrir para as perguntas. Então, aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, que eu falo aqui do jardim do Hospital Sírio-Libanês, a gente subindo os painéis já plantados, e a gente faz isso através de uma engenharia logística, com auxílio de talhas elétricas, né, os funcionários todos equipados, de acordo com as normativas, a ABNT, INR, NR35 para subir em altura, você vê aqui, ele está numa cadeirinha de pedaleira, ancorado pelo talabarte numa corda, né? Aqui o projeto em si, como a gente desenhou o projeto do Sírio, aqui as placas hidropônicas, olha só a evolução da Vertigarden no decorrer dos anos, como a placa era diferente da placa que a gente tem hoje. Eu já vou mostrar, essa aqui é a nossa placa atual, super leve, 10 quilos por metro quadrado, né? Quando satura de água, vai para 25 quilos por metro quadrado, a placa tem 1 por 1, é muito leve. E aí quando você põe as plantas, ela chega nos 40 quilos por metro quadrado, sem substrato, sem solo. Você imagina um jardim de bloco cimentício, que você tem o peso do cimento, depois você põe um substrato, ou na maioria das vezes a galera não sabe nem que é substrato, põe terra vermelha, depois planta, e aquela terra encharca de água, né? Então é isso que a gente tem que levar em consideração. E uma coisa que é a principal que a gente tem que levar em consideração é a qualidade das mudas, e que as mudas estejam em substrato, e não naquele saquinho com terra argilosa, que a gente costuma ver por aí, em alguns viveiros, né? Se você plantar o saquinho na terra argilosa, no conceito hidropônico, ele vai molhar a primeira vez, e logo que secar, o barro vai virar um tijolo. E aí a planta não vai se desenvolver, vai morrer. Então, assim, a gente tem que levar em consideração plantas em substrato, em plugs, na cuia a gente divide, ou pote 11, pote 13, e também de proveniência boa. A gente usa muito o Veiling de Olambra, ele inclusive é um apoiador do nosso congresso, 80% das compras eu faço através do Veiling de Olambra. Depois eu tenho alguns viveiristas aí que eu garimpei ao longo dos anos, um deles é o Walter Serri, que eu faço questão de falar, que é um cara que oferece plantas em plugs, é muito bom. Aqui um outro lugar de plantas raras, que é a Acta Botânica, do Thiago e do Rodrigo, né? E aí a gente planta tudo no viveiro, e leva tudo plantado. Mas é todo o jardim? Não. São situações especiais onde a logística é difícil. Porque quando eu ponho o cara lá em cima, e ele também tem que plantar lá em cima, e a logística é complicada, vale a pena eu investir nessa infraestrutura de cavaletes e levar tudo plantado em cavaletes dentro do caminhão. Olha lá. E aí chega tudo plantadinho, bonitinho. Aqui são outros cavaletes com a placa nova, né, para ilustrar aqui para vocês. Olha, a segurança na obra, equipamentos, EPIs, painel subindo, casa de máquinas com automação. Hoje, André, mas vocês não fazem jardim vertical sem irrigação? Eu não faço. Mas é uma plaquinha de 1 por 1, eu molho na mão. Você vai viajar para a praia no fim do ano e seu vizinho não vai vir molhar todo dia. Vai perder o jardim. Tem que investir em irrigação, em tecnologia. Hoje nós temos aí muita coisa boa, inclusive com sensoriamento remoto da irrigação. O Jacóia está aí para comprovar isso. A Rainbird hoje tem equipamentos super sofisticados
né, para fazer sensoriamento remoto, você opera lá do escritório, você sabe se o jardim está funcionando ou não. Então, o grande diferencial da Vertigarden, gente, é, em primeiro lugar, o conceito hidropônico, onde nós não temos o enovelamento das raízes que ficam em lugares confinados, e o fato dele ser modular. E aí, como um quebra-cabeça, eu venho na obra e já instalo tudo de uma maneira rápida, limpa, o cliente vê o jardim sendo implantado num estalar de dedos e a sustentabilidade reina forte aqui. E aí a gente vai justapondo os módulos e vai formando uma fachada ventilada. Vocês estão vendo aqui, ó? O ar vai subindo por convecção, então quando o sol bate, ele pega primeiro essa planta, depois aqui a raizinha, olha lá, que interessante, né? E aqui, olha, você vê essa corrente acoplada no painel, e o painel aqui pronto para subir, plantadinho para ser instalado, a gente pluga a irrigação e a coisa já está sendo irrigada e já está funcionando. Então aqui foi todo o esqueletamento do Hospital Sírio-Libanês que a gente desenvolveu, né? E depois aqui o hospital todo vegetado e pronto. Vocês estão vendo aqui em cima, nesse respaldo, aqui vocês estão vendo um amarelinho aqui, ó, é um carrinho trolley que ele anda nessa viga, isso aqui é uma viga em I, aqui o nosso funcionário pendurado na cadeirinha, então com a cadeirinha ele faz esse movimento de subir e descer, e com esse carrinho ele faz um movimento de andar para um lado e andar para o outro, tá? Olha lá o jardim depois de pronto, depois de um ano, né, bem vigoroso, bem viçoso, o pessoal aqui na instalação, e aqui eu vou passar um videozinho bem rápido também para vocês. Olha lá, o pessoal plantando, então essa aí foi a primeira fachada do Hospital Sírio-Libanês, só tinha 150 metros, e nós fizemos ela em um dia. Né? O jardim inteiro do Hospital Sírio-Libanês nós fizemos em 20 dias, foram 13 carretas de 13 metros, chegando dia sim, dia não, uma equipe em Piracicaba carregando, uma equipe em São Paulo à noite descarregando, porque você só pode descarregar depois das 10 da noite, e uma equipe instalando durante o dia. Então, assim, para quem curte jardim vertical, ótimo. Para quem quer fazer jardim vertical corporativo, tem que gostar de logística. Tem que gostar não só de planta, mas de engenharia. Engenharia por quê? Você vai ter que conversar com um engenheiro de cálculos estruturais, você vai ter que conversar com um arquiteto para entender o partido arquitetônico, você vai ter que entender sobre a malha hidráulica do local e como é que você vai montar a sua irrigação, você vai ter que entender de logística de transporte, né, como montar os cavaletes e tudo mais, como descarregar, né, e depois na parte da instalação, toda a parte de segurança do trabalho também, para você trabalhar com uma super segurança e ninguém se acidentar. A joia? Então aqui é um pouquinho mais do projeto do Sírio, eu vou dar uma passada um pouco maior aqui, ó. O que é muito importante, gente, desse slide ilustra, é a gente fazer, em primeiro lugar, o estudo do sol, né? Então aqui, ó, você vê essa fachada face 1, ela está aqui, ó, em planta baixa, a face 2, ela está aqui na planta baixa, e a face 3 está aqui na planta baixa. Então, o que a gente pegou, a gente abriu essa planta baixa, chapou as faces, e a gente viu que na face 1, olha lá, primavera, verão, outono, inverno, nós só tínhamos sol no verão, das 12 às 14. Essa face 2, primavera, verão, outono, inverno, até às 11 horas, aqui a face 3 pega um pouco mais de sol, do amarelo para o vermelho de acordo com a intensidade do sol, e fora isso nós temos que levantar as construções vizinhas e ver como é que as construções projetam a sombra dela na fachada da edificação. Tá? Depois a gente levanta condições edafoclimáticas, vamos lá, luz, temperatura, umidade, nível de poluição no ar, genética da planta, cultivo em substrato, sistema radicular e principalmente disponibilidade comercial da planta, porque assim, gente, o papel aceita tudo. E quando a gente projeta, a gente abre o livro do Lorenz e fala, eu vou colocar isso, e entrega. Quando você entrega, se não tiver aquela planta no mercado, nos viveiros, esse projeto não vai sair. E não adianta teimar, né? Então a gente tem que saber entender o mercado e aonde encontrar as plantas. Depois aqui uma proposta mais estética de como a gente chegou no desenho. Eu vou dar uma passadinha nisso, porque eu acho que a gente não vai ter muito tempo.
né? Mas aqui as plantas que a gente escolheu para o Hospital Sírio-Libanês. Aqui é interessante dizer que eu tenho uma mangueira de exudação, a gente trabalha com exudação e com gotejo, tá? O nosso carro-chefe é a exudação. Exudação porque ela transpira ao longo da mangueira inteira. No Brasil nós temos um sistema de mangueira feita de borracha de pneu reciclado. Essa não é legal a gente usar porque ela racha quando ela fica exposta no tempo, ela é legal para ser usada somente enterrada, então a gente usa uma mangueira que vem da Espanha, né, que é um tecido que incha. E a gente também usa o gotejo no lugar dela. Então essa é a irrigação que acontece ao nível das raízes, né? Agora nós usamos também alguns bicos micronebulizadores, que nós também chamamos de fogger porque fog em inglês é névoa, lá no respaldo da edificação, que é para lavar as folhas sujas. Na 9 de julho passa milhares de carros, a fumaça e a fuligem, ela acaba impregnando na superfície das folhas, e isso prejudica, né, a parte dos estômatos, da fotossíntese, enfim. Quando a gente instala um sistema como esse, a gente lava as folhas de manhãzinha, né, nunca nas horas quentes do dia, e também ajuda aí na evapotranspiração segurar um pouco mais de água no sistema, tá bom? Então a gente vê que a nossa manta hidropônica, ela costuma ficar mais úmida quanto mais perto da placa e mais seca quanto mais em contato aqui com o ar. Aqui o desenvolvimento das raízes dentro das mantas hidropônicas, né? E aí o que a gente tem que promover no jardim vertical hidropônico? A gente tem que ter mais frequências de rega por períodos menores. Então, o que é a frequência e o que é o período? Frequência de rega é quantas vezes eu vou regar no dia. O período é quanto que ele vai ficar regando cada vez que ele for acionado. Então, num jardim de vaso, por exemplo, grande, você pode colocar uma única vez no dia, por 6 minutos, vamos dizer que é o tempo que precisa para o vaso inteiro ficar saturado de água, enquanto que no jardim vertical hidropônico eu tenho que quebrar isso. Por quê? Porque a manta, ela encharca muito rapidamente. Se você deixar 6 minutos igual no vaso, você vai estar jogando água fora. Então, o tempo de rega, o período de rega, ele fica curto. No entanto, a manta também seca com mais facilidade. Porque ela encharca e seca, como a hidroponia convencional, para estimular a proliferação de bactérias aeróbias, né? Então, a gente tem que ter isso mais frequentemente, tá joia? Esse é o segredo da irrigação no jardim vertical hidropônico. E com relação à adubação? Gente, quando a gente vai plantar alface, por exemplo, a gente sabe que tem um compêndio agronômico que fala o que o alface precisa. De tanto de nitrogênio, tanto de fósforo, tanto de potássio, tanto de zinco, tanto de cobre, tanto de boro, O café precisa disso. Tá, e o jardim vertical do Sírio-Libanês, o que ele precisa? Não sei, tem 40 plantas lá, ornamental, que eu nem sei como aduba essas plantas. Então, assim, gente, é diferente, né? Então, a gente tem que ter um conceito de adubação que meio que sirva para todos eles. Porque a gente sabe que dentro dos adubos, nós temos uma lei do mínimo, que é esse barrilzinho ilustrado aí, que se faltar um dos nutrientes, né, no caso representado pelos macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre como macronutrientes secundários, e do lado direito os micronutrientes, a gente vai ter problema. Então a gente formulou um adubo da Vertigarden totalmente solúvel, que vai junto com a linha de irrigação, num sistema que a gente chama de fertirrigação. Então nós temos o adubo de macronutrientes, que é o primavera-verão, o adubo de macronutrientes, que é para ser usado no outono e no inverno. E todos eles junto com o adubo de complemento. Então a gente faz lá a nossa química, né, a nossa alquimia dentro da casa de máquinas para promover essa fertirrigação através de um aparelho como esse, que é um dosador volumétrico de adubo,
E a gente usa um aparelhinho como esse chamado de pHmetro e condutivímetro, porque mede a condutividade elétrica da solução, através de uma sigla chamada EC. Né? Então, é basicamente isso. Nós temos também sensores espalhados na casa de máquinas para mostrar a irrigação. Graças a Deus, hoje, os equipamentos de irrigação já estão vindo com esse sensoramento remoto prontos, mas 10 anos atrás isso não existia, então a gente teve que desenvolver os próprios sensoriamentos, né, com aparelhinhos que a gente instalava dentro da tubulação. Hoje isso não existe mais. Aqui são sensores que a gente instalou na manta hidropônica. Então aqui você vê os vários picos de rega ao longo do dia, e aqui à noite, ó, quando o jardim fica sem rega nenhuma, porque à noite a gente desliga a irrigação. Depois no dia seguinte, ó, os picos de rega, né? E aí nós falamos de vários empreendimentos da linha corporativa, hospital, hotel, supermercado amigo do meio ambiente, mas e na escala urbana, gente? Para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, mais 5 minutinhos, e a gente já abre para as perguntas. A gente vê que cada vez mais as pessoas estão morando em apartamentos. Porque quando o cara me chama para ir na sede da fazenda dele, e você vê aquele horizonte maravilhoso naquela varanda, e ele fala assim, eu quero colocar um jardim vertical aqui na varanda. Eu falo, cara, você não bate bem, porque não tem o porquê. Olha essa vista, né? Então, assim, o jardim vertical, ele, para mim, ele foi feito para os lugares onde você não tem espaço, né? Onde você quer chamar mais, né? Então, assim, você vê se a pessoa quiser colocar um jardim desse na casa dela hoje, ou um vaso com um ficus lirata, em equilíbrios de custo, eles vão custar quase que a mesma coisa. Se você botar um vaso vietnamita com um ficus lirata de 2 metros, né? Já formado, com um sisteminha de irrigação ali, para você não ter que ficar molhando o vaso, você vai gastar mais ou menos a mesma coisa, né? Então a gente desenvolveu o que nós chamamos de Vertigarden linha Home Light, que é esse vídeo que eu vou passar agora aqui para vocês, que a gente também está sem som. E terminando esse vídeo, eu já vou fazer o nosso fechamento aqui, falando um pouquinho do congresso e abrindo para as perguntas. Bom, como vocês não estão ouvindo a musiquinha, eu vou falar aqui para vocês. Desenvolvemos, então, isso para áreas menores. Estamos até elaborando um conceito de do it yourself, né? Mas nós ministramos os cursos da Universidade Vertigarden para as pessoas que querem trabalhar com a nossa tecnologia de jardins verticais. Elas fazem o curso com a gente. Esse curso pode ser presencial ou online, né? E a partir de então ela está capacitada para trabalhar com os nossos produtos e acessar o nosso e-commerce. No nosso e-commerce, nós oferecemos a solução completa para todo o jardim vertical, desde os kits de irrigação, mangueiras exudantes, mangueiras de gotejo, placas hidropônicas da Vertigarden, sistemas de fixação. Então, assim, você quer fazer o jardim, você faz o projeto, entra na loja, enche o seu carrinho de compras e a gente despacha isso para você. Você abre a caixa, você não tem que correr atrás de mais nada, só das plantas. Porque a gente ainda enxerga que as plantas têm que ser desenvolvidas de maneira regional, para que a sustentabilidade permaneça. Então, você está aí em Brasília, você tem que trabalhar com os seus fornecedores daí, né? E aí a gente pode até ajudar vocês, né, na escolha dos fornecedores e tudo mais, mas fazendo o curso com a gente, você já está apto para trabalhar com os nossos produtos. Depois, quem quiser, eu deixo aqui o link para vocês acessarem o site da Universidade Vertigarden e então ver os cursos online que a gente disponibiliza, tá joia? Então, vocês estão vendo aí um jardim como esse, de 3 por 2, 6 metros quadrados, você consegue fazer em um único dia com 2 funcionários, né? Então, é hoje um dos ramos do paisagismo que mais cresce, né, no Brasil e no mundo. Aí você tem, ó, os adubos super de fácil acesso, né? Então, o que a gente enxerga hoje, a Vertigarden, é uma empresa que já passou por todas essas etapas de
serviço, desenvolveu produtos maravilhosos para uso próprio, e chegou um determinado momento que a gente resolveu repartir isso, né? Porque foi tanta tecnologia inventada, né? Que a gente falou, não, a gente precisa realmente agora achar parceiros para a gente multiplicar essa tecnologia e criar aí um ecossistema, um compartilhamento dentro de uma transparência, que é aquela que eu falei para vocês, que está ocorrendo principalmente nas gerações mais jovens. E aí eu volto nesse slide inicial. Hoje, já somos mais de 80% da população morando nas cidades, enquanto que em 1960, super recente, mais da metade morava no campo, né? E temos aí um futuro que precisa ser redesenhado, né? E por isso que a gente resolveu promover o Congresso Vertigarden de Infraestrutura Verde Urbana, que vai acontecer na semana que vem, quarta e quinta-feira. São 2 dias. O congresso ele é 100% online e 100% gratuito. As palestras ficam disponíveis por 24 horas para que você possa acessá-las, tá? Começou quando nós visitamos, então, lá em Florianópolis, tivemos acesso ao Patrick Blanc. Aqui sou eu e a Patrícia, minha esposa e minha sócia, né, à frente da Vertigarden. Ela foi a grande inventora aí do Vertigarden Home Light. Aqui o Patrick Blanc, o pai dos Jardins Verticais, que vai estar com a gente. Do lado, vocês estão vendo o Julián Pollo, que é um argentino. A empresa dele se chama G-Wall, é a maior da Argentina, faz trabalhos tão maravilhosos quanto do Patrick Blanc. Ele vai estar com a gente também no congresso. E aqui do lado, o Eric e o Antônio, da empresa Teto Vivo de Florianópolis, que também vai estar falando para a gente de manutenção de jardins verticais. Esse aqui é a nossa timeline, né? Então nós vamos ter palestra do Orsini, para quem não conhece, é o projetista do Inhotim. Depois nós temos o Eric da Teto Vivo. O Marcelo Vassalo, que é um arquiteto paulistano aqui, que vai falar sobre biourbanismo. O Gui, que está à frente da Ecosis, a Ecosis fez agora 20 anos, vai falar sobre lagos e piscinas biológicas como atrativo e manutenção da fauna. O professor Fernando César Sala, que se formou comigo aqui na Exalc, ele é pesquisador da UFSCar e promove o workshop de Urban Farms do IAC. Vai estar falando sobre hortaliças para Urban Farms. O Julián, que eu já mostrei para vocês, falando dos jardins verticais da Argentina. O Beto e o Gabriel, que são 2 moleques que estão voando, eles são paraguaios, tem uma empresa chamada UpGreen, e vai falar um pouquinho do mercado do Paraguai e desse projeto socioambiental que eles desenvolveram no Paraguai. O André Baxter, da empresa Wetlands Construídos, que vai falar sobre o estado da arte no saneamento sustentável, as wetlands. O professor Paulo Ercílio, aqui da Exalc, do Laboratório de Horticultura, vai mostrar o nosso projeto com lâmpadas de fotossíntese para Urban Farms. O Sandro Ward e o Rafael Carvalho, que são os nossos primeiros franqueados, né, no nosso piloto de franquias, vai falar um pouquinho sobre os jardins verticais em climas litorâneos, como o Rio de Janeiro. O Patrick Blanc, que aceitou o nosso convite, vai fazer um tour sobre os jardins verticais dele na França. E depois eu venho falar um pouquinho para vocês sobre o projeto de franquias da Vertigarden e o mercado de jardins verticais. E aqui eu faço uma meia-culpa, porque não tem mulher aqui no evento. E eu acho que eu fui muito mirim e muito inocente de não ter pensado nas mulheres aqui para esse primeiro evento, porque serão 2, e no segundo evento a gente tem bastante mulher até, mas eu aqui não me atentei, foi super sem querer, eu não consegui equilibrar essa balança, mas fui atendido, graças a Deus, por uma arquiteta paisagista que mora na Alemanha, tem doutorado na Universidade de Munique, né? Ela é formada pela FAO, que é a Daniela Riso, e ela vai falar para a gente sobre sistemas baseados na natureza, uma super palestra, ela que vai estar encerrando aqui o congresso, então eu preciso atualizar esse banner para disponibilizá-los novamente para vocês. Então, quem quiser acessar, basta vocês entrarem nesse link que está aí, e aí eu deixo também os contatos
né, da Vertigarden, caso vocês tenham interesse em entrar em contato com a gente. E é isso aí, pessoal, o que eu tinha para conversar com vocês, o nosso bate-papo. Eu preciso aqui agora ver como é que eu saio aqui da minha tela, que eu estou compartilhando para vocês. E pronto, estou de volta. Pronto, voltou. E é isso aí. Parabéns. Obrigado, Simone. Espero que vocês tenham gostado. Acho que eu falei demais ou de menos. A gente tenta abordar tudo aqui, mas eu estou à disposição para as dúvidas. E é isso aí, Simone. Agora é contigo. Passo a bola para você. Imagina, foi excelente, todo mundo já está te elogiando aqui, agradecendo. Nós temos algumas perguntas no chat, não sei se alguém quer aproveitar e já fazer a pergunta também agora, pode abrir o microfone se quiser perguntar, né? Enquanto isso, a gente vai dando uma olhadinha no chat, tá? Joia! Você pode ir lendo o chat me passando, Simone, aquelas que você achar mais pertinente? Eu tô vendo aqui na tela um grande amigo meu, na verdade, dois grandes amigos, o Henrico e o Omar, que, nossa, um carinho enorme que eu tenho por eles e pelo Omar, que a gente, assim, nasceu dentro da empresa dele, onde nós ficamos incubados e tudo aconteceu, um carinho enorme por ele, eu estou muito feliz de estar vendo ele aqui na tela. Muito bom. A gente tem uma pergunta aqui da Jéssica, só que eu acho que até você já mostrou. Como é o processo de irrigação quando se utiliza essas mantas hidropônicas? Tá. Né? Tá, vamos lá. O sistema hidropônico é um sistema que ele encharca e seca. Encharca e seca. Um sistema convencional de produção de alface, a água corre pelos canos que estão inclinados a 2%, para que a água possa ela vem aqui em cima, né, através da bombinha, né, no recalque, ela desce e é captada aqui na solução hidropônica e a bomba manda ela de volta, né, então fica assim, 15 minutos passando água e 15 minutos seco, porque se a raiz ficar completamente dentro da água, ela vai apodrecer, então ela também precisa da oxigenação, então assim, no sistema de alface, 15 minutos com água, 15 minutos seco, 15 com água, 15 seco, ao longo do dia inteiro. Quando chega a noite, a irrigação cessa, e aí irriga-se ou uma vez à noite, ou duas vezes na noite, ou nenhuma. Né? O sistema de mantas é a mesma coisa. Ele vai encharcar a manta, só que assim, não são 15 minutos e 15, 15, 15, porque a manta fica um tempo encharcada. Né? Então, assim, a gente deixa ela chegar na capacidade de campo, que é aquela situação em que ela não tem como armazenar mais água, o que você está jogando de excedente está escorrendo, né? E aí ela vai secando, 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 até chegar no que a gente fala de ponto de murcha permanente, que é onde está completamente estourado. A gente não deixa ela chegar no ponto de murcha permanente, para não fazer mal para a planta. Né? Então, assim, quando ela estiver quase seca, tem que entrar a irrigação de novo. Aí quem que diz qual que é o tempo que a irrigação tem que entrar novamente? São as condições do local. Se for uma face norte, onde bate muito sol, você vai ter que voltar com a irrigação rapidamente. Se é uma face sul, onde bate nenhum sol e também não venta, você vai entrar com a nova irrigação depois de um tempo. É basicamente isso. Ótimo. Tem uma outra pergunta falando de valor. Você disse que o valor é de R$1.000 por metro quadrado. Isso com a irrigação? Só que assim, gente, isso aqui é um valor bem mediano. Como eu disse para vocês, existem diferentes tipos de jardins verticais. Jardim de vaso, entreliças, jardim de bloco cerâmico, jardim de jardineiras de plástico e o jardim hidropônico. Estou colocando numa média entre tecnologias e colocando numa média entre a dificuldade de acesso, porque assim, uma coisa é você instalar um jardim ao nível do chão, a 2 metros de altura, onde seu funcionário no máximo vai usar uma escada. Outra coisa é você instalar um jardim a 30 metros de altura, onde a locomoção é muito mais difícil, onde a chegada dos materiais é muito mais difícil. Então a gente parte de 1.000
para R$ 1.600 o metro quadrado, muitas vezes, né? E outra coisa, o tamanho do jardim vertical é que vai dar o valor. Se eu tiver um jardim vertical de 1 por 1, e eu tiver um sisteminha de irrigação para tocar esse jardim de 1 por 1, e eu tiver um jardim vertical de 2 por 5, totalizando 10 metros quadrados, onde eu vou usar o mesmo sistema de irrigação do jardim de 1 por 1, eu não estou diluindo os custos da irrigação. Então, obviamente, um jardim vertical de 1 por 1 com um sistema de irrigação automatizado vai custar R$ 4.000. Né? Então, assim, são várias as condicionantes que a gente tem que levar em consideração na hora de compor o projeto. Mas, assim, uma média, você pode dizer, cidade de São Paulo, por exemplo, eu já iria para 1.300. Né? R$ 1.000 aqui mais interior, mais Piracicaba, onde a gente está aqui, R$ 1.300, cidade de São Paulo, né? Mas assim, cada projeto é um projeto. Tá certo. Como é feita as escolhas das plantas? Escolha de planta, em primeiro lugar, uma conversa muito transparente com o cliente, de forma que ele tenha que entender que o jardim vertical vai dar manutenção. E uma vez que ele vai dar manutenção, ele vai estar limitado à escolha de plantas. Porque se ele quiser um jardim vertical de baixa manutenção, obviamente a gente vai restringir a paleta de escolha de planta, da escolha botânica. E aí é uma conversa muito comercial, porque muitos não querem entender isso. E aí você vai ter que argumentar e conversar e tudo mais. O segundo passo é sol e sombra. A primeira é o que a gente vai ter que escolher. Então, assim, numa mesma face de jardim, você não pode colocar plantas de sol com plantas de sombra. Depois vem a irrigação. Na mesma face do jardim, eu não posso colocar uma St. Patiens, que consome muita água e precisa de muita água, junto com suculentas, que querem pouca água. Então, a gente tem que respeitar o potencial hídrico, né? O quanto que a gente vai disponibilizar de água para as plantas. Depois vem condicionantes como vento, né? E por último, a gente vai pensar no partido arquitetônico, né? Que é como que esse jardim vai combinar com aquilo que foi projetado pelo arquiteto, né? Então, em primeiro lugar, comercial, total. E outra coisa que entra nesse comercial. Plantas misturadas numa grande miscelânea, onde você forma uma mata, dá muito menos manutenção do que um jardim todo desenhado. E é óbvio, o jardim desenhado, a planta cresce e uma vai invadindo o espaço da outra e você tem que cortar essa planta. Então, assim, você tem uma interação homem-jardim muito maior, mensal, muitas vezes. Enquanto num jardim de mata, essa interação vai ser a cada 3 meses. E outra coisa, quando morre um maciço de plantas, porque uma borboleta foi lá e botou ovos, e as lagartas são vorazes, e comem aquela reboleira do dia para a noite, num jardim todo desenhado, essa reboleira vai saltar aos seus olhos. Num jardim todo misturado, essa reboleira vai sumir, e logo a plantinha que está do lado vai cobrir aquilo, e aquilo se transforma. André, é isso. Tem uma pessoa que disse que gostaria de saber um pouco mais sobre a iluminação. Não sei se você pode completar, se você pode dar uma dica de como... Iluminação artificial. Provavelmente, tá. Sim. Gente, nós começamos a fazer as iluminações artificiais há 8 anos. E na época, só a Philips disponibilizava as luminárias. E cada luminária da Philips, de 1 metro, custava R$ 1.500, preço de custo. Fora que isso é importado, vem da Holanda, e hoje a gente está muito mais suscetível ao preço do petróleo e do dólar, né? Então você vê para onde foi isso. Então, ou a gente ia para as lâmpadas da Philips, onde você passava... Porque lá é o seguinte, você mandava o projeto botânico para a Holanda,
Os horticultores da Philips falavam como é que tinha que ser a disposição dos LEDs, intercalados entre vermelho, azul e branco e verde, para ser condizente àquelas plantas que você estava... Então, por exemplo, você projetou plantas de sombra num ambiente fechado. Ele te dava a disposição dos LEDs. Ou não, você projetou plantas de sol, era outra disposição. Então, tinha um respaldo muito maior, mas, no entanto, o projeto ia para as alturas e acabava se inviabilizando. Então, a gente resolveu, numa parceria junto com a Exalc, dentro do laboratório de horticultura, desenvolver um sistema nacional de luminárias, onde nós estamos fazendo isso com uma empresa chamada ONO, de uma amiga minha também, agrônoma aqui da Exalc, é uma empresa piracicabana, e nós estamos promovendo isso dentro do laboratório da Exalc, que está dando super certo. Já plantamos miscelâneas de plantas ornamentais de sol e sombra. Depois nós fomos para um projeto onde nós plantamos somente lantana, mini lantana, para ver floração, e gente, a coisa bombou de flor, e agora nós estamos na terceira etapa do projeto, que é a produção de morango. Então, assim, você produzir os moranguinhos e colher ele na altura do seu corpo, né? Então, isso para restaurante, para as urban farms, para você aproveitar aquelas áreas perdidas de estufa, nas paredes das estufas, né? E essa é a terceira parte. O professor Paulo Hercílio vai publicar esse projeto numa revista da Universidade da Flórida, né? Nossos parceiros espanhóis de uma outra empresa de jardim vertical publicou isso numa revista espanhola, né? E a gente agora está juntando os dados. Por quê? A gente viu que funciona. Mas a lâmpada ainda está cara, nós saímos, sei lá, de 1.500 para R$800, pelo menos nós já conseguimos baratear pela metade, né? E agora a gente tem que intensificar os estudos, porque o que a gente quer dar na mão do projetista? Um catálogo de plantas, onde ele possa ver da seguinte forma: eu vou projetar em ambiente interno. Então, se eu sei que o alface gosta mais da luz azul, e a rúcula gosta mais da luz vermelha, elas são incompatíveis no mesmo projeto. Então, se eu tiver um catálogo onde eu falo, olha, para essa composição de luz, você vai usar lantana, russélia, íris da praia e samambaia americana, e para esse outro rol de lâmpadas, você vai usar costela de Adão com filodendro xanadu, com isso, a gente consegue dar de uma maneira mastigada, porque assim, o projetista tem que saber tanta coisa, ele não tem que ficar sabendo também de como compor a luz, né? A gente acredita que a Vertigarden tem que dar isso de mão beijada para ele. Essa é o que a gente enxerga hoje como sendo a nossa missão, né? Ser uma empresa de tecnologia e passar essa tecnologia para frente, de modo que a gente consiga ter os agentes multiplicadores do nosso lado. Excelente. Essa aqui, André, eu vou fazer só para você aproveitar, porque teve gente que não entendeu. Vamos ter desconto no congresso? Olha, vocês vão ter um super desconto no congresso, que eu vou deixar o congresso de graça para vocês. É só ir lá no site e se inscrever. Eu já fiz aqui um truque e ele está disponibilizado para todos vocês de forma gratuita. 0800 para gente. 0800. Tá bom. Tem uma aluna nossa que reside no Paraguai que está te perguntando se você tem representante ou revendedores lá. Não temos representantes revendedores no Paraguai, temos sim uma parceria com o Gabriel e o Beto, que eu apresentei aqui para vocês, da UpGreen. Então, assim, se você quiser trocar uma ideia com eles, eles têm um produto muito parecido, né? E, assim, o que a gente tem como intenção agora, porque a gente está juntando o Patrick Blanc, que é um francês, a gente está juntando o Julián da Argentina, a gente está juntando o Gabriel do Paraguai, tem um chileno, o Juliano, que também é um amigo que está por aí, que vai estar no próximo congresso.
A nossa intenção é criar uma associação sul-americana de jardins verticais hidropônicos para que a gente possa redigir regras e proteções, né? Por exemplo, para que a pessoa não trabalhe com qualquer tipo de manta hidropônica, por exemplo. A gente vê muita gente comprando mantas hidropônicas que a gente costuma chamar vulgarmente de cobertor de mendigo, que é aquele cobertor cinza, com vários pedacinhos vermelhos, amarelos, ali tem muito algodão, por exemplo. E como o sistema hidropônico ele encharca e seca, você promove a proliferação de organismos aeróbios, bactérias aeróbias, que degradam a matéria orgânica, elas comem a matéria orgânica. Então, se você tem algodão na composição desse feltro, ela vai comer esse feltro inteiro. Então, assim, se a gente cria uma associação onde, segundo a Associação Sul-Americana, o uso de feltros que contenham algodão não é interessante, a gente começa a balizar as compras de grandes construtoras, a gente começa a balizar os trabalhos dos projetistas na hora de projetar o jardim vertical. Então, dessa maneira que a gente entende. Não temos representantes no Paraguai, mas vem fazer o curso com a gente. Nós temos já 4 pessoas do Paraguai, 2 que fizeram o curso presencial e 2 que fizeram o curso online e adoraram. Nós não fizemos nenhuma venda para o Paraguai ainda. Quem sabe você não é a primeira. Que legal. É a Simone, ela é minha xará, ela é aluna nossa também. Um abraço, Simone. Outra pergunta, como vocês resolvem o abastecimento de água, por exemplo? Aproveitam a água de chuva? Olha, na maioria dos edifícios corporativos, todos eles já têm o selo LEED, que é o selo verde de certificação de uma obra sustentável. O Omar Maksud está aqui, a gente fez um monte de obra com ele, e todas essas obras certificadas. Então, assim, a gente já tem a garantia de que toda aquela água vai para uma grande central de reuso de água, e é dali que a gente usa as águas para os jardins, né? Porque, assim, existe o sistema de circuito aberto e o sistema de circuito fechado. Isso a gente explica no curso. Sistema de circuito fechado é assim: você tem um reservatório, a bomba bombeia, por gravidade a água desce com os nutrientes e volta para esse reservatório. Isso nós temos, por exemplo, no Carrefour. Então, é um sistema que fica circulando. O sistema de circuito aberto é assim: a água entra, cai por gravidade, é coletada numa calha e vai embora. Esse ir embora implica em ou vai para o sistema de águas pluviais e é descartada no meio ambiente, ou vai para o sistema de reuso do empreendimento. Nós demos sorte de que 90% dos empreendimentos corporativos já tinham esse sistema pronto. Então, fica muito fácil, né? Porque, inclusive, eles fazem o tratamento desses efluentes, né? Então, vem uma água muito melhor para a gente na hora de fazer a irrigação. Certo. Tem um comentário aqui para a EPB e você poderiam agendar umas aulas práticas aqui em Brasília. A gente pode sim, assim que puder acontecer, né, André? Que a gente puder ter essa aula, né? Vamos sim, vamos fazer um projeto piloto aí, né? Quem sabe na entrada ou na secretaria, né? Na secretaria, muito bom, gostei da ideia. Vocês que mandam. Tá bom. Em relação à poda, como é feita? Oi, Simone, por favor. Oi. Em relação à poda das raízes, tá? Na formação delas. Ah, tá. Retira a placa, como é que você faz? Ah, legal, bacana. Muito pertinente. O que acontece? A gente tira a planta do vaso, vamos dizer que é um pote 11, um pote 13, e a gente vê que no próprio vaso já tem um sistema de novelamento se iniciando, né? Ou já num estágio avançado. O que a gente faz é um toalete de raízes. O que a gente faz? A gente pega uma faquinha bem afiada e corta, desbasta só aquela casca de raiz. Porque você tirando aquela casca, as raízes já ficam todas despontadas, né? Ela saiu daquele efeito de que ela está viciada em ficar girando, né, dentro daquele pote. Então você tirou aquilo, ela já está despontada para mergulhar na manta hidropônica.
Então, assim, a gente fala que é um sistema hidropônico, mas muitas vezes nós somos pegos por outros técnicos que dizem não é hidropônico, é semi-hidropônico. Simplesmente pelo fato de que aquele pouquinho de substrato que está na raiz, ele vai junto na hora do plantio. E qual é o tamanho ideal? O tamanho de um punho. Então, o tamanho de um punho é o tamanho ideal de substrato que eu tenho que ter para enfiar essa planta lá. Se o tamanho de um punho é o tamanho ideal, o da parte aérea não pode ser muito maior do que um punho. Porque se eu tiver muita folha e desbastar muito a raiz e plantar, a planta vai fazer isso aqui. Né? Porque eu descompensei o gradiente de evapotranspiração. Ela tem muita folha, ela tem muita superfície, ela tem muitos estômatos, ela está suando, 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 suando. Se ela sua muito, ela quer beber água, beber água, beber água, beber água. Se eu tirei a raiz dela e tirei a boca dela, ela não tem como chupar água, chupar água, chupar água. Então ela murcha. Então, quando eu pego uma planta muito grande e tenho que desbastar, e sou obrigado a desbastar a raiz, eu também tenho que desbastar a parte aérea. Então, aí que está a escolha da planta. Se eu pego uma samambaia na cuia 21, por exemplo, e ela está bem cheia, eu não consigo tirar ela da cuia e enfiá-la dentro do bolso de plantio. Eu corto ela em 4, ou em 3, ou em 2, e quando ela tiver do tamanho desse punho, com o sistema aéreo proporcional ao sistema radicular, eu planto. Eu sei, entendi, mas você tira, por exemplo, a placa para você chegar nessa raiz? Acho que você explicou isso. Não, depois que eu planto, eu não tiro mais a planta lá de dentro. Eu não faço como num sistema de vasos, onde é possível você tirar a planta, desbastar a raiz e plantar novamente. Eu acho que você se confundiu quando eu disse que, quando nós plantamos em sistemas de vasos, a gente aduba e o jardim responde. Só que ele começa a formar raiz, aí se aduba ele responde. Quando ele formou tanta raiz dentro do vaso, a ponto de que você aduba e ele não responde, porque ele tem pouca radicela, ele tem poucas raízes novas, eu tenho que tirar ele do vaso, desbastar a raiz e plantar novamente. Isso para um sistema de vaso, que é completamente diferente do sistema hidropônico. O sistema hidropônico, não. Eu plantei e a raiz mergulha na manta. Quando ela mergulha na manta, como eu tenho uma placa justaposta na outra, se ela percorrer todo o comprimento da placa e chegar na placa seguinte, ela pula para a placa seguinte e vai embora. Então eu tenho jardins com 3 metros de raiz, que eu já desmontei jardim assim, e vi essas raízes enormes dentro do jardim. Ah, tá, entendi. Obrigado. Nada. Bacana. Nesta mesma direção da pergunta sobre irrigação, gostaria de acrescentar a minha dúvida sobre o consumo de água médio por metro quadrado. Consumo de água médio por metro quadrado quando você fala com o Jacóia. O Jacóia está aí ainda? Não está mais, mas tudo bem. 5 milímetros. O que são 5 milímetros, para começar? 5 milímetros é uma regra que significa 5 litros de água por metro quadrado. Ou seja, se choveu 5 milímetros na minha região, quer dizer que caiu 5 litros de água concentrados na minha cabeça, porque eu estou ocupando 1 metro quadrado. Então, quando eu falo que um campo de golfe consome 5 milímetros de lâmina d'água, quer dizer que um campo de golfe consome 5 litros de água por metro quadrado por dia. No dia seguinte, ele vai consumir os mesmos 5 litros por metro quadrado por dia, a não ser que ele esteja ligado numa estação meteorológica próxima, e hoje nós temos equipamentos de irrigação que fazem a leitura da estação meteorológica e, dependendo de umidade do ar, condições de vento, de sol, ele vai ajustando a rega, tá? Mas, em média, um gramado consome isso. E eu posso dizer que um jardim vertical consome o mesmo tanto de um gramado. Agora, se eu estiver num lugar a pleno sol, um jardim vertical na face norte, aqui em Piracicaba, que parece o Piauí, ou que parece Brasília, e nesse jardim face norte, o sol nasce de manhãzinha e se põe, e é sol no jardim, sem parar de esturricar. Eu posso te dizer que o consumo vai para 8 a 10 milímetros por dia.
Ou seja, ele vai consumir de 8 litros a 10 litros de água por dia, por metro quadrado. Agora, se eu for por uma condição onde não tem sol e não tem vento, ou a luz do sol é filtrada, de maneira que eu não uso luz artificial, tá? Eu estou numa luz filtrada, uma luz difusa, onde eu uso plantas de sombra e não venta. Eu posso dizer que o consumo é de 1 a 2 litros por metro quadrado por dia, ou seja, de 1 a 2 milímetros por dia. Então a gente pode dizer o seguinte: consumo de jardim vertical, 5 milímetros dia na média. Sol pleno, de 8 a 10 milímetros na média. Pouco sol, pouco vento, de 1 a 2 milímetros na média. Aí fala assim: nossa, André, quanta água. Tá. Um jardim de 100 metros quadrados. A pleno sol de esturricar, vai gastar 8 litros por metro quadrado por dia. Quer dizer que ele vai gastar 800 litros de água por dia. 100 metros quadrados. Vamos dizer que 100 metros quadrados é a fachada do Carrefour, que vocês viram aqui. 800 litros de água por dia. Tá. Quanto gasta um ser humano por dia? Alguém sabe me responder? Segundo a OMS, um ser humano gasta para se lavar, para escovar os dentes, para fazer higiene pessoal, tomar banho, cozinhar, lavar roupa e lavar louça, 160 litros por dia. Na minha casa, onde eu morava com meu pai e com a minha mãe, que eram 5 pessoas, 5 vezes 160 dá mais do que 800 litros por dia, que é a fachada do Carrefour. Então, o gasta muita água é relativo, porque essa água está indo embora para o meio ambiente. E se nós tivermos um jardim do lado do outro, o microclima vai ser muito beneficiado. E se a gente trabalhar com água de reuso, a gente está se beneficiando muito. E se eu pegar o resto dessa água e recolher para usar para alguma outra coisa, eu posso dizer que o jardim vertical faz um polimento da água. Como um jardim de wetland faz quando eu passo a água cheia de matéria orgânica por meio das raízes e das bactérias das plantas aquáticas. E se eu faço o jardim vertical fazer o polimento da água, eu posso dizer que é um jardim que trabalha ao meu favor. E aí eu tenho payback. E se eu diminuo o ar-condicionado gasto porque aumenta o conforto térmico, eu também tenho payback. E é nisso que a gente tem que começar a trabalhar se a gente quiser desenvolver as cidades do futuro. Nós temos que mostrar para o empreendedor aonde ele está ganhando, aonde o jardim deixa de ser estético e passa a ser funcional. Aí que está o segredo. Quando a funcionalidade ultrapassa a estética. Exatamente, muito bom. Qual o tempo de garantia que a Vertigard dá em seus projetos? E quais são essas garantias? Placas hidropônicas e sistemas da Vertigard têm 5 anos de garantia. Sistemas de irrigação é o que o fabricante nos fornece, 1 ano de garantia. Para as plantas, se a manutenção for feita, a garantia é estendida. Se não for feita com a Vertigard, a garantia é de 1 mês. Certo. Bom, o pessoal está te agradecendo aqui, eu estou olhando para ver se tem alguma mais. Tem uma pessoa perguntando sobre a solução nutritiva, mas você explicou? Sim. Quer falar de novo? Solução nutritiva é o seguinte, pessoal. O pessoal que mexe com cultivo de alface e rúcula, eles vão de soluções bem baratinhas, onde eles mesmos formulam ali no campo, e é tudo em pó. Então ele joga tanto de DAP, com tanto de MAP, com tanto de nitrato de cálcio, e aí ele joga mais um pouco de ureia, e faz lá uma alquimia, né? Que aquela solução é para durar 1 semana. Depois que ele usa durante 1 semana, se ele deixar mais tempo, o pH muda, a condutividade elétrica muda. Então o que ele tem que fazer? Esvaziar aquele reservatório de solução e fazer novamente a mistura. Aqui nós estamos dentro da cidade, e é diferente da estufa agrícola. E quando você está lá na Faria Lima,
no meio de toda aquela galera engravatada, e você não vai chegar lá de butinona e preparar sua solução, não, é diferente. Então, nós preparamos uma solução que ela é 100% solúvel, porque o grande problema das soluções hidropônicas é o cálcio que precipita, e quando o cálcio precipita, ele leva com ele mais um monte de elemento. E o pH começa a ficar mais baixo, e a gente vê proliferação de samambaias que gostam de pH 5,5 nascendo exponencialmente no jardim. Então, a gente criou uma solução onde ela consegue ficar 1 mês dentro do reservatório sem precisar ser agitada e de maneira que o cálcio não precipita, que é uma solução super solúvel, né? Então, foi aí o pulo do gato para a gente conseguir também. Então, assim, novamente, o que a gente quer fazer é promover a tecnologia e ser uma empresa de inovação e tecnologia para trazer isso de mão beijada para as pessoas que querem trabalhar com isso. Porque quem trabalha com paisagismo já faz tanta coisa, já poda árvore, já faz gramado, já faz lago, já faz telhado verde. E na hora que ele faz o jardim vertical, se ele tiver que ficar correndo atrás de tudo aquilo que a gente corre atrás, ele vai ficar louco, né? Então, é nisso que a gente enxerga hoje a nossa missão. Excelente. Não temos mais perguntas, o pessoal está te agradecendo. Ó, apareceu uma aqui. Quantos anos tem seu primeiro projeto e como ele está hoje? Meu primeiro projeto foi feito na casa de um grande amigo, no ano de 2008, onde nós entramos na casa dele e revolucionamos a casa dele. A gente fez jardim vertical, a gente fez telhado verde, a gente fez uma piscina para ele nadar com peixe, com Vitória Régia. Os moleques dele eram tudo pequenininho, já estão tudo uns marmanjão. Já tem 12 anos esse jardim vertical, e ele tem um jardineiro muito bom, que cuida do jardim, que é uma beleza, e cada vez que eu vou lá o jardim está mais bonito. Mas tem 12 anos o nosso primeiro, 2008 até 12 anos. O tempo passa, né? Sim. Bom, então tá aí respondido. Olha, o pessoal está agradecendo muito pelas respostas, pela palestra que foi, assim, excelente. Acho que você ganhou um monte de fã e de pessoas que querem agora trabalhar com paisagismo vertical, né? Então, a Simone do Paraguai está dizendo que vai entrar em contato, o pessoal, né, te agradecendo e falando que querem cursos aqui também, né? Agora está parado um pouco o presencial, imagino, né? Que você também está. Desde fevereiro, que foi a última turma. Em compensação, o online está muito legal. E assim, a gente pegou a equipe, a Solucione, eles fazem uma filmagem, eles mostram o detalhezinho do parafuso, como que entra a mangueirinha, então ela é toda prática, tá super legal. Então não tem nada a perder, né? Pode fazer o online que vai aprender tudo. E a gente diz no curso, é satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Graças a Deus, em 2 anos de curso, a gente não teve que devolver para ninguém ainda. Mas que maravilha. De má fé. Que bom. Excelente, então. Não, com certeza nós queremos, né, que você volte, que você faça outras palestras, que se puder ser presencial também vamos querer, com certeza, mas assim, realmente, se você quiser olhar aí, você vai ver que eu não estou te enganando, tem só elogios aí, muito bom, excelente palestra, né, nós temos nesse momento 40 pessoas ainda aqui conosco, já são 9 horas, né, quase 9, então, excelente mesmo, foi, né, quero primeiro agradecer por ter aceito, né, mais uma vez, e realmente parabenizar que foi uma excelente palestra. Queremos contar com você novamente, né? Pessoal te elogiando aí, com certeza. Eu que agradeço, Simone, você é muito querida, agradeço demais, toda a turma também, e contem comigo, tá? Quiser falar de besteiras também, de outras coisas, inventar temas, a gente vem aqui, conversa e faz um grande bate-papo. Tá com bom? certeza. Só uma perguntinha, vai estar disponibilizada depois em algum lugar, YouTube, coisa assim, ou é só para o pessoal? Não, a gente vai disponibilizar no YouTube, vou mandar para você disponibilizar também. Legal. Então, fica bem tranquilo, né? O pessoal já tinha feito essa pergunta aqui, só quando o palestrante pede para não disponibilizar, mas tranquilo, podendo. Não vou deixar, não. Então, tá ótimo. Pode pôr então, lá, vai então ser... tá bom.
Ah, tem alguém pedindo, faz uma palestra como fazer palestras. Ó, pronto, gostaram, você é um bom palestrante, então pronto. Pronto. Tá joia, A pessoal. gente Muito aprende na obrigado. marra, né? Então tá bom. Gente, um beijo aí para todo mundo. Simone, Obrigado, obrigado. pessoal, muito obrigado. Obrigada a você, André. Até a Tchau, próxima. tchau.